ou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora o versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Que Deus aplique essa leitura inicial em nossos corações. Meus queridos, nessa noite nós estaremos tratando sobre uma das doutrinas que mais gera embate no meio dos crentes, né? Que é a doutrina da eleição. A Bíblia trata sobre ela, a Bíblia fala também sobre a predestinação, que é a escolha que Deus faz na eternidade, destina então cada um de nós. E a Bíblia fala da eleição, que está relacionada à escolha soberana de Deus, para que os eleitos, aqueles que Ele elegeu na eternidade, possam aqui ser salvos e assim conhecerem, né, o grande amor de Deus em Cristo Jesus. Quando nós estamos normalmente diante de algo que nossa mente não é capaz de compreender plenamente, irmãos, a gente muitas vezes se vê em ignorância, né? Se vê em confusão. Às vezes nós temos alguma coisa para acertar, mas não conseguimos entender ali a lógica, como é que funciona, como é que as coisas se juntam, e a tendência é a gente ficar com a mente um pouco confusa. A doutrina da eleição, ela causa muitos embates porque ela fala de uma coisa muito misteriosa para nós, né? Por exemplo, o que causou o amor de Deus por nós, né? Já que ele escolheu alguns que vão ser salvos e outros que vão ser condenados, né? Isso é um mistério para nós. Por mais que nós tentamos aqui investigar a palavra e tentar uma resposta que possa deixar a nossa mente, né, em paz, a gente vai ter sempre perguntas que a Bíblia não teve a preocupação de nos dizer. Simplesmente a Bíblia nos mostra que o nosso Deus, como Deus soberano, Ele escolhe, né, Ele determina as coisas para que os eleitos eles sejam salvos. E aí, para nós nos livrarmos dos problemas filosóficos que essa doutrina pode trazer, nós precisamos nos voltar para as Escrituras e ouvir o que é que a Bíblia tem a dizer. E o que a Bíblia diz e o que a Bíblia fala, nós damos ouvidos, e aquilo que a Bíblia não fala, nós temos que ter a humildade para reconhecer que a gente não sabe, né? Que a gente não sabe. Tem muitas coisas misteriosas na Bíblia, né? Aquilo que a gente pergunta e não tem uma resposta, e aí a gente fica com o coração, né, na expectativa, porque eu sei que na eternidade, na glória de Deus, talvez Deus vá sentar conosco assim numa bancada, como o pastor Antônio está aqui, e a gente vai conversar, Senhor, e aí, como era esse negócio? Mas a Bíblia fala sobre essa doutrina e nós não podemos desprezá-la, né? Eu queria, antes da gente entender essa doutrina um pouco mais, irmãos, nós vamos ver aqui algumas razões para nós estudarmos essa doutrina. Porque você poderia dizer, pastor, já que é uma doutrina tão complicada, por que a gente não deixa de lado, a gente não toca nela, a gente não estuda ela? Meus irmãos, primeiramente, nossos antepassados, eles não negligenciaram essa doutrina, muito pelo contrário. Quando a gente vê, por exemplo, na história de Robert Calley, que é o fundador do congregacionalismo no Brasil, a gente vê que ele tinha uma preocupação na formulação doutrinária dos seus seguidores, que eles entendessem que Deus é quem elege para a salvação, que a salvação é Deus num ato soberano, se voltando para aqueles que Ele decidiu amar e proporcionando a estes a salvação segundo o que Ele deseja. E aí lá no artigo 19, dos artigos, né, que o Calley escreveu para doutrinar e ensinar ali os neófitos, os novos na fé, ele diz assim, artigo 19, a igreja de Cristo, abrindo aspas aqui, né, a igreja de Cristo no céu e na terra é uma só,
e compõe-se de todos os sinceros crentes no Redentor, os quais foram escolhidos por Deus antes de haver mundo, para serem chamados e convertidos nessa vida e glorificados durante a eternidade. Perceba que Calley, ele diz com todas as letras, né, aqui, que os quais foram escolhidos por Deus. O que é isso? O entendimento de que é Deus quem elege, é Deus quem salva. Meus irmãos, essa doutrina, além de ter sido ensinada pelos nossos antepassados, é uma doutrina também escriturística, como nós acabamos de ler aqui no versículo 4, quando diz assim, Paulo: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Ou seja, antes que o mundo viesse à existência, antes que os luminares, que a terra, que os seres vivos pudessem estar aqui nessa existência, Deus na eternidade nos escolhe. E Deus nos escolhe em Cristo Jesus. Então, irmãos, é algo que acontece antes da história, antes que o mundo seja formado. E aí nós poderíamos aqui andar um pouco mais e ver que essa doutrina está na Bíblia. Logo, se está na Bíblia, nós não podemos negligenciá-la. Além disso, meus irmãos, a doutrina da eleição, ela revela a glória de Deus. Porque o que eu acho lindo nessa doutrina, irmãos, é a maneira como Deus vem para nos socorrer. E Ele vem de uma forma unilateral. Não é nós buscando a Ele, mas Ele vindo em nossa direção, mesmo na nossa condição de pecado, para que a glória seja exclusivamente dEle. Se a salvação fosse algo que fosse realizado com as minhas forças e com os meus méritos e também a ação de Deus, logo, a glória não seria unicamente dele, mas a glória seria repartida entre nós e Deus. Só que a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nos mostra Deus se voltando em nossa direção para salvar os seus escolhidos. E a glória é dele. E aí há quem diga que é provável que o fato de que a glória ser só de Deus e nós, naturalmente, sermos incapazes de buscar a Deus, isso é o que gera muito embate nessa doutrina. Por quê? Porque tira a glória da gente. Qual é a glória que nós temos na nossa salvação, irmãos? O que é que nós podemos fazer para nos salvar? Irmãos, foi necessário que Deus, dando prova do seu amor por nós, morresse naquela cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Nós não podíamos fazer nada. Nós só podemos contemplar o que Deus, por amor a nós, aos seus escolhidos, Ele fez. Então, meus irmãos, a glória é de Deus. E a doutrina da eleição glorifica a Deus e humilha o homem, humilha o pecador. Deus é quem escolhe o pecador de forma soberana. Tem um texto que eu queria que você abrisse comigo, lá em Atos, capítulo 13, versículo 48. Escute bem o que esse texto aqui nos diz acerca da ação soberana de Deus, né? Atos 13, versículo 48. Diz assim, ó. Então, aqui palavras, né, do servo do Senhor, Paulo, ele diz assim: os gentios, né, ouvindo isto, melhor dizendo, Lucas, né, os gentios ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. Veja agora, observe bem, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem foi que creu, irmãos? Foram todos? Não, apenas aqueles que Deus escolheu na eternidade e que, ao ouvirem a pregação da palavra, estes se voltaram para o Evangelho e creram em Jesus com todo o seu coração. Entenda uma coisa aqui, meus irmãos, hoje o entendimento, o amor que nós temos por Cristo Jesus, foi uma obra de Deus, uma obra soberana de Deus no nosso coração. Nós somos naturalmente incapazes de nos voltar para Deus, porque o nosso coração, irmãos, ele serve ao pecado. O nosso coração não ama a Deus sobre todas as coisas. Nosso coração é incrédulo, a gente escuta as coisas de Deus, ou escutávamos as coisas de Deus, mas o nosso coração não ardia em direção às coisas de Deus. Meus queridos irmãos, esse texto deixa muito claro que aqueles que foram destinados, foram predestinados, poderíamos até dizer assim, em outro texto vai nos mostrar isso, estes aceitaram o Evangelho e creram
no Evangelho para a vida eterna. Então, a doutrina da eleição exalta a Deus e mostra a nossa condição como pecadores. Mas também, irmãos, a doutrina da eleição traz consolo ao nosso coração. Porque imagine você se a salvação dependesse unicamente das suas forças, unicamente do que você faz. Estaria bem difícil, né? Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos, capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus. O amor que Deus teve por nós, nos salvando, irmãos, é um amor que nada nessa vida, dificuldades, perseguição, aflição, nada pode nos separar do amor de Deus. E isso nos dá grande consolo. Porque nessa caminhada aqui, irmãos, muitas vezes o pecado vai nos abater, às vezes faremos coisas, diremos coisas, onde o nosso coração ficará, né, chateado, né, desanimado, mas nós temos a certeza de que o Deus que nos elegeu, desde a eternidade, nada pode nos separar do amor dele. Então a doutrina da eleição traz consolo ao nosso coração. Ela não nos deixa abatidos, tristes, nem preocupados, pelo contrário, ela nos dá a certeza de que nada nem ninguém poderá nos arrebatar da mão daquele que nos elegeu lá na eternidade e que veio a essa existência para nos salvar. Meus irmãos, diante de tudo isso, diante dessas razões, nós não podemos ser omissos em falar dessa doutrina. A gente tem que falar sem temor, né? De que Deus nos escolheu na eternidade, de que não foram as nossas obras nem os nossos méritos que foram contados na conta de Deus para que Deus pudesse, né, nos chamar para junto dele. Foi Ele, graciosamente e misericordiamente, que nos escolheu. Amém? Eu sei que vocês estão preocupados. Esse amém aí foi um amém de quem... É isso mesmo? Amém, meus irmãos? A gente não se preocupa, né? Porque foi Deus quem nos salvou, meus irmãos. Foi Ele quem nos elegeu. Uma vez que nós entendemos essas razões, e essas razões são suficientes para a gente estudar essa doutrina, eu queria que você notasse comigo agora, né, em que consiste a doutrina da eleição. Os irmãos estão chegando agora, nós estamos no nosso terceiro estudo sobre a doutrina da salvação. Falamos sobre o pecado, a graça, e agora a gente está falando sobre a eleição. Então, vimos as razões para pregarmos essa doutrina, conhecermos mais essa doutrina. E agora eu queria tratar com vocês sobre a natureza dessa doutrina, em que consiste ela, né? E aí, primeiramente, irmãos, nós precisamos entender que a eleição é uma obra de Deus Pai. Dentro da relação de Pai, Filho e Espírito Santo, é o Pai quem decreta eternamente, quem escolhe eternamente aqueles que serão salvos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você hoje crê em Jesus, você ama Jesus sobre todas as coisas. Deus, na eternidade, predestinou você para que você pudesse amá-lo. Veja o que diz o capítulo 1, versículo 4 de Efésios. Diz assim: antes da fundação do mundo, se você puder até sublinhar esse texto, para você depois meditar, se demorar um pouco mais dele, faça isso para a sua edificação. Diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Até aí. Antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, Paulo está dizendo, foi lá que houve a eleição. E uma eleição aqui onde Deus nos coloca, nos atrai ao seu Filho, nos coloca em seu Filho, para que por meio da obra do seu Filho nós pudéssemos ser salvos. Meus irmãos, a gente vê aqui que é Deus quem faz isso e na eternidade. Mas há um texto bíblico que também fala de uma escolha por parte de Jesus. Jesus também escolheu, não para salvação, mas escolheu os seus discípulos, os seus seguidores. Jesus foi aquele que pregou a mensagem do Evangelho, viveu a mensagem do Evangelho, e ele escolheu também, ele foi seletivo em chamar aqueles que o seguiriam. Veja o que diz lá em João, capítulo 13, versículo 18. Perceba que o Pai é quem elege na eternidade, né, escolhe os seus eleitos, mas Cristo também, ele chama, ele escolhe, não para
a salvação, né, mas para junto dele, para estar junto dele. Diz assim, ó, João 13:18. Não falo a respeito, João 13:18. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Então, Cristo Jesus também escolhe, de certa forma. Não uma escolha eterna, como o Pai faz, mas uma escolha ao pregar o Evangelho e atrair para si aqueles que crerão naquilo que ele ensina. Então, meus irmãos, primeira coisa que nós precisamos entender é que a eleição é um ato do Pai. Pastor, não é a igreja não que elege, não é o pastor que ora lá e aí pede para alguém levantar a mão e esse alguém, naquele momento, se torna um eleito. Não. Meus irmãos, a eleição está na eternidade. Eu não sou capaz de perscrutar quem são os eleitos de Deus. Eu não sou capaz de perscrutar. E às vezes eu converso com alguns irmãos e a gente até brinca, né, dizendo que chegar lá no céu a gente vai ter algumas surpresas, né, porque a gente talvez vai encontrar pessoas lá, né, que a gente aqui, enquanto estávamos aqui convivendo, talvez disséssemos, mas esse indivíduo aí está meio complicado a vida dele, né, e outros que até achávamos, né, que seriam ali santos e tal, mas não vai chegar no céu. Aí você diz, por quê, pastor? Por que isso vai acontecer? Porque é um grande mistério para a gente. Eu não sei quem são os eleitos. Eu não sei quem são os eleitos. Eu não sei. Agora, o que eu posso dizer a vocês é que os eleitos, eles dão prova disso. Eles dão evidências da eleição. E qual é a maior evidência da eleição? Santidade. A santificação. Irmãos, se conhece, a Bíblia vai nos mostrar que um eleito ele é conhecido pelos frutos que ele produz. E esses frutos são frutos de santificação, de santidade. Então, o Pai elege. Eu não conheço quem são os eleitos, o Pai conhece. Tem algumas coisas que só pertencem ao Pai, como a eleição, o dia em que o seu filho vai voltar, ninguém sabe. Só o Pai é quem sabe. Mas uma coisa que a Bíblia deixa clara é que é Deus quem nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, antes que o mundo viesse a existir. Aí você pergunta, então, o que é essa eleição que Deus faz? O que é essa eleição? Vamos aqui definir, e eu fiz uma definição aqui para a gente poder dizer de forma mais clara para vocês. Então, escute bem, eleição, irmãos, é um ato soberano de Deus, no qual ele escolhe sem mérito, um certo número de pecadores para receberem a graça da salvação em Cristo Jesus. Então vamos comentar aqui essa definição em partes. Primeiramente, é uma escolha soberana. Eu sou capaz de dizer, Senhor, salva. Não sou capaz. Eu não sou capaz de mover os planos eternos de Deus. Deus já escolheu e Ele vai executar na história aquilo que Ele assim planejou. É um ato soberano dele. É um ato que ninguém pode interferir. Além disso, irmãos, nessa escolha, aqui nós dizemos que é uma escolha sem mérito. Deus, Ele decide salvar, mas Ele não está pesando na balança se você pecou muito, se você pecou pouco. Não é isso que determina a eleição, irmãos. É uma escolha soberana de Deus. É Deus, de uma forma misteriosa para nós, escolhendo na eternidade aqueles que ouviriam e que aceitariam o Evangelho, como Paulo diz aqui no versículo 4. Deus os escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus estava escolhendo, simplesmente. Pastor, e qual é o critério? Não sei. Eu não sei. É porque eu sou melhor, porque eu sou bom. Não tem nada a ver com isso. Não é por mérito, irmãos. E aí Deus escolhe um certo número. Por quê? Porque nem todo mundo vai habitar os céus. Não vai. Né? Nem todo mundo vai habitar os céus. Quem é que vai habitar a glória do Senhor, os céus? Irmãos, aqueles que Ele escolheu desde a eternidade. Estes habitarão a glória do Senhor. E estes, aqui nessa existência, receberão, ou receberão, porque ainda tem alguns eleitos, tem muitos eleitos que vão até a vinda de Cristo, né, se renderem ao Evangelho, eles receberão o que nós chamamos de graça especial, que vocês já devem lembrar do último estudo, né? Graça especial é a graça da salvação,
é o entendimento do Evangelho, é a regeneração, né, que Deus nos faz para que nós aceitemos o Evangelho, né, como o meio que Ele nos deu para a nossa salvação. Então, duas coisas. Primeiro, é um ato de Deus. Segundo, pela definição, é um ato soberano de Deus, que Deus executa, né, sem levar em consideração mérito, para que todos aqueles pecadores que irão responder ao Evangelho, eles respondam aceitando a graça de Cristo Jesus. Até aí tudo tranquilo? Amém? Então, meus irmãos, vamos entender algo mais ainda dentro da natureza dessa eleição. A causa da eleição. O que é que causa a eleição? E aí nós entramos agora num ponto misterioso, né? Num ponto misterioso. O que é que motivou Deus a eleger esse grupo? A eleger os seus escolhidos, que é a igreja de Cristo. O que motivou o Senhor? É um grande mistério para a gente. É um grande mistério. Agora, uma coisa nós podemos afirmar com toda certeza, que não foram as nossas obras. Não foi. Porque quando Deus ele salva, quando ele resgata, Ele não resgata considerando o que você fez, se foi muita coisa boa ou muita coisa ruim. Não foi nada disso. Deus simplesmente decide salvar. Você olha para a vida de Paulo, irmãos. Paulo estava ali junto daqueles que tiraram a vida de Estevão. Paulo era um perseguidor da igreja. E Deus eternamente elegeu Paulo para a salvação, até o dia em que ele teve um encontro com Cristo e a sua vida foi mudada. Como ele diz, né, era o pior dos pecadores, né? Mas Deus não leva em conta o mérito, o pecado. Deus simplesmente decide salvar soberanamente aqueles que Ele quer salvar. Aqueles que Ele quer salvar. Antes de prosseguir, deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que ouvindo isso você diz, pastor, então, se Deus já escolheu, qual é a lógica do evangelismo? Que sentido faz nós evangelizarmos, pregarmos a palavra de Deus, né? Você pode olhar para a doutrina da eleição, para descansar na sombra e água fresca e dizer, os eleitos vão se salvar de todo jeito. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente não encontra isso. A gente encontra Jesus dizendo, ide, né? Indo, vão, façam discípulos, preguem a palavra, ide por todo mundo, façam discípulos. E quando ele diz isso, irmãos, aí você percebe que a palavra ela não nos dá brecha para sombra e água fresca, ela nos dá uma missão. E então como é que fica essa questão da eleição? Irmãos, a gente tem que olhar para a eleição como o motivo para evangelizar. Sabe por quê? Porque nós sairemos para pregar o evangelho e os eleitos ouvirão e responderão a mensagem que nós temos a proclamar. Eles vão responder. Às vezes não responde de imediato, passa um tempo, depois responde, né? Eu mesmo, minha mãe pregou lá na minha casa para todo mundo. E um dia ela chegou para mim pregando, eu disse, mãe, eu não quero negócio com a igreja, eu quero é viver minha vida, né? Um jovem tolo sem juízo, né? E aí um dia eu estava ouvindo o evangelho num retiro, como já contei aqui a vocês, e lá, irmãos, eu compreendi o evangelho. Lá a obra da eleição, eu creio, sobre a minha vida, aconteceu ali, se concretizou, na verdade já tinha sido feita na eternidade, mas se concretizou naquele momento. Então, se nós sabemos que Deus tem os seus eleitos lá fora, na nossa família, a gente não deve deixar de pregar o evangelho. A gente tem que pregar para que, se ali tiver um eleito, ele vai responder, no tempo de Deus, vai responder ao evangelho, vai amar Jesus, vai querer se parecer mais com Cristo, e aí nós veremos os frutos dessa eleição. Meus irmãos, sabemos que não é obra, não depende das obras humanas por algumas razões. A primeira delas foi antes da fundação do mundo. Se fosse nessa história que a eleição acontecesse, a gente poderia até dizer assim, mas fulano fez algumas coisas e Deus o elegeu. Mas a eleição não acontece nessa vida, a eleição acontece na eternidade. Então, como é que o homem na eternidade poderia fazer alguma coisa? Não pode, porque é antes da fundação do mundo. O mundo não existia, mas Deus já elegeu e predestinou aqueles que serão salvos.
Além disso, irmãos, a Bíblia nos diz que todos nós estamos perdidos em Adão. Perdidos em Adão. Não há nessa vida alguém, né, que na sua natureza, né, ordinária, ele venha receber o agrado, venha agradar a Deus com as suas obras. Muito pelo contrário. Estes, eles estão o quê? Eles estão debaixo da ira de Deus. Eles estão debaixo da condenação de Deus até que Deus os resgate. Quer ver? Veja comigo o que diz Efésios 2, versículos 1 a 3. Veja se não é essa a condição de todos nós. Ele diz assim, Efésios 2, 1 a 3. Ele lhes deu vida, falando de Deus, né? Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, a vida, a salvação chega na condição de quê? De mortos, né? E em nossas transgressões, mortos porque estávamos em pecado com Deus, né? Em relação a Deus. E aí no versículo 2 ele continua: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha o que é que está dizendo. Por natureza, o homem é o quê? Filho da desobediência. Não é filho da obediência, é da desobediência. E ele termina dizendo assim no versículo 3: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E agora a parte final, olha só, veja só. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não pode, a eleição não pode ser pelas obras. Porque nós somos o quê? Filhos da ira por natureza. Não tem como nós naturalmente nos voltarmos para Deus para dizer, Senhor, agora eu estou pronto, estou quite perante Tua lei, Tuas exigências, porque nós somos desobedientes por natureza. E isso explica aquele seu filho, aquela sua filha que ainda pequena já começou a contar mentira, já começou a manipular, né? E aí você percebe que o pecado está lá, arraigado na natureza, né? Meus irmãos, essa é a condição natural. Além disso, a eleição, irmãos, é para as obras e não consequência das obras. Entenda muito bem isso. E o versículo 4 aqui de Efésios nos mostra isso. Veja só, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos elege para quê? Para a santidade. A santidade não é para nós sermos salvos. A santidade simplesmente é o objetivo da eleição. Deus nos elegeu para sermos santos. Logo, não é sendo santo que você vai ser salvo. Você foi eleito e a evidência disso é a santificação na sua vida. Assim como você conhece uma árvore pelos seus frutos, a santidade é o fruto do eleito. E em que consiste essa santidade? A santidade de Deus, parecer moralmente com Deus, com Cristo Jesus, que revela o caráter de Deus, irmãos. Quanto mais amamos a Cristo e mais nos parecemos com Ele, mais evidente fica de que nós somos eleitos, o povo eleito de Deus, como Pedro diz, né? A igreja, que é o povo eleito do Senhor. Meus queridos irmãos, sem santificação, não tem como evidenciar a eleição. Cristo, Ele é a base da nossa eleição. Quando ele falava sobre a união que há entre os discípulos e ele ilustra muito bem lá em João, capítulo 15, com a metáfora da videira e dos ramos. Ele diz aos discípulos, olha, assim como uma videira tem os seus ramos e o ramo tirado da videira ele morre, assim também é com vocês. E aí ele diz, sem mim nada podereis fazer. Sem mim não há eleição. Se Cristo não for amado com todo o nosso coração, a ponto de nos transformar e nos levar a uma vida de santificação, irmãos, não há eleição. Você pode ser congregado da igreja, ter o seu nome no rol de membros, falar como crente, se vestir como crente e ainda assim não ser o eleito. Porque é uma questão do coração. É amar a Cristo sobre todas as coisas.
é não ter a sua vida por preciosa, é amar a Cristo mais do que você ama a sua própria vida. Meus queridos irmãos, por fim, qual o propósito dessa eleição? Essa eleição tem um propósito duplo. Duas coisas acontecem que são propósitos na eleição de Deus para conosco. O primeiro deles, a santificação. Como diz aí no versículo 4, para sermos santos. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos. A santidade é o desejo que Deus tem por nós. É o que Deus deseja ver em nós e o seu Espírito em nós nos leva a viver. A santificação. A gente vai tratar em um outro ponto dessa série de estudos sobre a santificação. E junto à santificação, irmãos, está o quê? A glória dele. Deus deseja ser glorificado na eleição. Essa doutrina é tão maravilhosa, irmãos, que a gente, pensando na nossa eleição, a gente diz, Senhor, eu não sou merecedor do que o Senhor fez por mim. A maior bênção que eu tenho de Deus não é a saúde que eu tenho, não é a família que eu tenho, tudo isso é bênção dele, mas não é a maior não, irmãos. A maior bênção é Deus não ter permitido que eu caminhasse no curso do meu próprio coração aqui nessa vida. É ter me elegido para que o meu caminho fosse modificado e eu pudesse hoje estar servindo a Ele, com toda a esperança que o Evangelho me dá. A maior bênção, irmãos, que você pode ter é Deus ter te escolhido. Porque tem alguns lá fora que eu e você conhecemos, irmãos, que a gente prega o Evangelho, a gente proclama o Evangelho, mas é um coração duro. Tem pessoas até que brincam achando que no final da vida, quando estiver diante do juízo de Deus, não vai ser nada tão terrível assim. E tem outros que ainda tentam apaziguar a consciência, a sua própria consciência, dizendo que no final todo mundo vai ser salvo mesmo, porque Deus não é tão ruim assim, né? Meus irmãos, estes não conhecem a justiça de Deus, conhecem apenas o amor de Deus, e Deus é grandioso, porque Ele nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nós não pereçamos, mas venhamos a ter a vida eterna. É o amor dele, mas Deus é justiça. Deus não é aquele paizão paternalista que diz, vem meu filho, faz do jeito que você está, não tem problema. Não, Deus diz, você vai vir até mim, mas para que você chegue até mim, você precisa estar em Cristo, porque em Cristo Jesus, o sangue dele foi derramado, os teus castigos foram despejados nele, não há mais condenação em você se você está em Cristo, e é por isso, irmãos, que nós temos muito que agradecer ao nosso Deus. Portanto, meus irmãos, se temos a certeza da nossa eleição, glorifiquemos a Deus, né? Pastor, lá na profissão está ruim, a saúde não está tão boa, isso é bom, porque vem das mãos de Deus também. Família não está tudo em paz, a casa está lá, cai, mas não cai, né? A gente vê para essas coisas, a gente quer, Senhor, faz, age, abençoa, e Deus abençoa, mas deixa eu lhe dizer, nada disso se compara à bênção da eleição, porque de que adianta, como disse Jesus, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta títulos e mais títulos, uma boa poupança lá, né, o dinheiro rendendo para você agora ter liberdade financeira e no final não servir para nada, porque essa vida é curta. Daqui a pouco todos nós, irmãos, não estaremos mais aqui. Talvez, eu diria aqui uns 50 anos, apenas talvez 10% dos que aqui estão estarão. Irmãos, e a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que agradecer, Senhor, muito obrigado, porque Tu me elegesse. Meus irmãos, só para encerrar, lembre-se do seguinte, a maior evidência da eleição não são os atos religiosos que você pratica. Você pode até orar, cantar, louvar. Irmãos, a maior evidência é a santificação. Não se esqueça disso. Então, eu pergunto a você, você tem buscado a santidade de Deus em sua vida? O seu coração, de fato, almeja ser mais parecido com Jesus, a ponto de sofrer como Cristo sofreu? Responda você aí, não responda para mim não, responda você, porque se você não tiver, ou tiver alguma dúvida acerca disso, você precisa repensar a sua fé, porque a evidência da eleição em nossa vida
é a santificação, o desejo de nos parecer mais com Deus, como Cristo Jesus nos ensina. Então, que Deus nos ajude, que nós